Fala, 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 torcedor do Palmeiras! Bem-vindo de volta ao canal. E se você está chegando agora pela primeira vez, já deixa o like e se inscreve, porque hoje a gente vai falar de um assunto que vai fazer sua cabeça girar de emoção e de incredulidade ao mesmo tempo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um combinado com você. Não sai desse vídeo. Eu sei que parece aquela frase de sempre, mas hoje é completamente diferente. Hoje eu tenho em mãos algo que foi captado, algo que circula em ambientes muito fechados, algo que pouquíssimas pessoas tiveram acesso, e eu vou exibir aqui nesse vídeo. Não agora, mas eu vou mostrar. Esse material vai dar um peso completamente diferente para tudo que eu vou te contar a partir de agora. Se você sair antes do final, você vai perder exatamente a peça que faz esse quebra-cabeça todo se encaixar. Então fica aqui, respira fundo. E deixa eu te contar uma história que envolve o maior clube do mundo, o maior clube do Brasil, muito dinheiro, bastidores quentes e um nome que vai fazer a internet palmeirense explodir quando tudo isso vier à tona. Rodrigo Góes, Rodrigo do Real Madrid. Aquele garoto que saiu de Santos ainda adolescente, foi para a Espanha, se tornou campeão da Liga dos Campeões, ganhou La Liga, viveu experiências que a maioria dos jogadores de futebol do mundo inteiro jamais vai viver. E que agora, de acordo com informações que chegaram até nós por fontes que acompanham o mercado europeu de perto, pode estar num momento de transição na carreira que abre uma janela absolutamente improvável, absolutamente emocionante e absolutamente palmeirense. Estou falando de uma possibilidade que, se concretizar, vai representar o maior acontecimento do futebol brasileiro em décadas. Não estou exagerando, estou medindo cada palavra com cuidado, porque o que está nos bastidores é explosivo. E antes que você me pergunte, não, eu não estou dizendo que está fechado, não estou dizendo que existe contrato assinado, que existe acordo formal, que existe qualquer tipo de confirmação oficial. O que eu estou dizendo é que existe uma movimentação, existe um interesse, existe uma conversa que começou a acontecer em lugares que você e eu jamais vamos ter acesso, mas que pessoas de confiança que transitam nesses ambientes estão reportando com uma consistência que é impossível ignorar. E quando você junta os pontos, quando você olha para o cenário do Real Madrid, para a situação do Rodrigo dentro do clube espanhol, para o que o Palmeiras representa financeiramente hoje e para o momento específico do futebol mundial, os pontos se conectam de um jeito que faz arrepiar. Deixa eu te explicar o contexto financeiro primeiro, porque ele é fundamental para entender por que essa possibilidade não é absurda, não é delírio de torcedor apaixonado, mas sim uma operação que tem lógica de mercado real. O Palmeiras de hoje não é o Palmeiras de 10 anos atrás. É uma instituição que movimenta centenas de milhões de reais por ano, que tem patrocinadores sólidos, que vende jogadores para a Europa por valores expressivos, que tem receita de televisão, de bilheteria, de licenciamento crescendo consistentemente. Quando você olha para os relatórios financeiros do clube, você vê uma organização que tem capacidade de estruturar operações que antes pareciam inimagináveis para o futebol brasileiro. E uma operação envolvendo o Rodrigo seria exatamente isso, inimaginavelmente grande. Estamos falando de um jogador que no mercado europeu atual tem uma valorização que gira em torno de 80 milhões de euros na estimativa mais conservadora. 80 milhões de euros. Isso é um número que coloca qualquer negociação numa categoria completamente diferente. É dinheiro que mobiliza departamentos financeiros inteiros, que exige estruturação jurídica complexa, que envolve garantias bancárias, cláusulas de desempenho, participação em direitos de imagem globais, percentuais de revenda futura. É uma operação que poucas entidades no futebol mundial têm capacidade de realizar. E a pergunta que está no ar é justamente essa. O Palmeiras tem capacidade de entrar nessa conversa de verdade? A resposta, surpreendentemente, pode ser sim. Mas vamos sair dos números por um momento e entrar na história humana. Porque por trás de cada grande transferência do futebol, existe uma narrativa pessoal que vai muito além dos contratos e das cifras. Rodrigo saiu do Brasil criança. Deixou Santos, deixou a família, deixou os amigos, deixou o cheiro do gramado brasileiro, o calor do torcedor nacional, a língua, a comida, tudo que forma a identidade de uma pessoa. E foi para o Real Madrid, que é o Real Madrid, o clube mais vitorioso da história do futebol mundial. E lá ele venceu, celebrou, chorou de alegria, escreveu capítulos que vão ficar na história do futebol para sempre. Mas qualquer pessoa que acompanha o mercado sabe que a situação do Rodrigo no Real Madrid mudou. O clube espanhol passou por uma reformulação, as prioridades táticas mudaram, e o espaço que o Rodrigo tinha garantido ficou mais disputado, mais incerto, mais desconfortável para um jogador do seu nível e da sua ambição. E é nesse exato momento de incerteza que o Palmeiras pode aparecer, não como segunda opção, não como consolação, mas como projeto, como a possibilidade de voltar ao Brasil como protagonista absoluto, como o maior nome do futebol nacional, como aquele que saiu menino e voltou rei. Existe uma narrativa emocionante nessa história que transcende qualquer análise fria de mercado. Existe um Brasil que ama o Rodrigo, que acompanhou cada gol na Champions, que sofreu e celebrou com ele na seleção brasileira, que sente que esse garoto pertence ao Brasil de um jeito que a Europa nunca vai conseguir capturar completamente.
E agora vou te contar sobre o vestiário, porque essa é a parte que mais me impressionou quando as informações começaram a chegar. Quando um nome do calibre do Rodrigo começa a circular nos bastidores de um clube, o elenco reage de um jeito muito específico. Existe uma energia que muda. Existe uma consciência coletiva de que algo grande pode estar acontecendo. Os jogadores que já estão no Palmeiras, todos eles profissionais de alto nível, entendem imediatamente o que significaria ter o Rodrigo no grupo. Significa um desses companheiros que eleva o coletivo pelo simples fato de existir dentro do vestiário. Significa pressão saudável. Significa referência técnica. Significa um líder que já viveu experiências que poucos jogadores do mundo viveram. E tem um elemento extra-campo nessa história que é especialmente relevante: a questão familiar. Rodrigo passou anos longe do Brasil, longe dos seus, longe do calor afetivo que define a identidade brasileira. E quem conhece jogadores que ficaram longos períodos na Europa, sabe que essa saudade nunca some completamente. Ela fica ali, quieta, mas presente. E em determinado momento da carreira, quando o ciclo europeu começa a mostrar sinais de esgotamento, quando a incerteza começa a pesar, o chamado do Brasil se torna mais alto do que qualquer salário consegue silenciar. Fontes que acompanham o entorno do Rodrigo indicam que esse chamado está sendo ouvido, que as conversas com pessoas próximas têm incluído reflexões sobre o futuro, sobre o legado, sobre onde ele quer escrever os próximos capítulos da sua história. E o extracampo de uma possível chegada ao Palmeiras vai muito além do emocional, é claro. Do ponto de vista financeiro e comercial, a chegada de um jogador com a visibilidade global do Rodrigo representaria uma revolução para o clube. Estamos falando de um atleta seguido por dezenas de milhões de pessoas nas redes sociais, de um nome que tem contratos de patrocínio com marcas globais, de uma figura pública que atrai câmeras, holofotes e investimentos onde quer que esteja. O Palmeiras, que já é uma das maiores marcas do futebol sul-americano, daria um salto de visibilidade internacional que levaria anos para ser replicado por qualquer outra estratégia de marketing. Os parceiros comerciais do clube ficariam entusiasmadíssimos, os contratos de transmissão ganhariam uma nova camada de valor, o licenciamento de produtos, as vendas de camisas, o engajamento digital, tudo isso sofreria um impacto positivo imediato e duradouro. E tem a questão do retorno sobre o investimento, que é fundamental quando estamos falando de números dessa magnitude. Um jogador como o Rodrigo, que ainda está na fase mais produtiva da sua carreira, representa um ativo com potencial de valorização real. Isso significa que o Palmeiras, se entrar nessa operação de forma inteligente e estruturada, não estaria apenas gastando dinheiro, estaria fazendo um investimento com perspectiva de retorno em múltiplas frentes simultaneamente. Retorno esportivo, retorno comercial, retorno de imagem e retorno financeiro direto na hipótese de uma eventual revenda futura para a Europa ou para qualquer outro mercado de alto valor. É exatamente assim que os grandes clubes europeus pensam quando estruturam suas operações de transferência. E o Palmeiras está aprendendo a pensar da mesma forma. Agora deixa eu te contar uma coisa sobre a dinâmica que existe entre o Real Madrid e esse tipo de negociação. Os clubes espanhóis, especialmente o Real Madrid, têm uma relação muito particular com os jogadores brasileiros. Eles reconhecem o valor comercial desses atletas, reconhecem a base de torcedores que eles trazem, reconhecem o apelo de mercado. E quando um jogador começa a perder espaço dentro da estrutura do clube, existe uma disposição em negociar e em encontrar soluções que sejam boas para todas as partes. Não existe razão para o Real Madrid segurar indefinidamente um jogador que não está tendo o protagonismo que merece, especialmente se existe um comprador disposto a pagar um valor justo por esse atleta. E é exatamente nessa janela que o Palmeiras está se posicionando. Os bastidores dessa possível operação são fascinantes de acompanhar. Existe toda uma arquitetura de pessoas e de relacionamentos que sustentam uma negociação desse nível. Existe um empresário que transita entre Brasil e Europa. Existe um representante do clube que conhece os canais certos. Existe uma rede de contatos que foi construída ao longo de anos de relacionamento no mercado do futebol mundial. E essa rede, de acordo com as informações que chegaram até nós, está ativa, está trabalhando, está fazendo as conversas acontecerem nos lugares certos e com as pessoas certas. Não é um processo que acontece em público, não é um processo que tem comunicado oficial, mas é um processo real. E a torcida do Palmeiras, que é uma das mais apaixonadas e exigentes do futebol brasileiro, já está sentindo que algo grande pode estar no horizonte. Existe uma expectativa que circula nas redes sociais, nos grupos de torcedores, nas conversas de arquibancada, que mostra que o palmeirense está com o radar ligado, está percebendo os sinais, está conectando os pontos da mesma forma que eu estou fazendo aqui com você agora. E essa energia da torcida não é ignorada pelos dirigentes. Pelo contrário, o Palmeiras é um clube que entende que o torcedor é parte do projeto, que o entusiasmo das arquibancadas tem um valor real. E quando o sonho da torcida se alinha com a inteligência da diretoria e com a capacidade financeira do clube, o resultado geralmente é extraordinário. Agora chegou o momento que eu prometi desde o início. Lembra que eu te disse que tinha algo especial, algo que comprova muito do que eu te contei aqui. Esse material, esse conteúdo especial que vai iluminar essa história de um ângulo que você ainda não viu, está no último vídeo publicado aqui no canal. Não está nesse vídeo, está lá. Eu precisei organizar dessa forma porque o impacto é muito maior quando você chega lá já com todo esse contexto construído na sua cabeça. Então faz agora o seguinte, clica no canal, vai até o último vídeo publicado e você vai encontrar exatamente aquilo que eu prometi. Assiste com atenção, com calma, e depois volta aqui para me contar o que achou nos comentários. O Palmeiras pode estar prestes a fazer uma jogada que vai mudar a história do futebol brasileiro. E você, torcedor alviverde, já sabe antes de todo mundo.